Olá a todos, meu nome é Gabriela Mosman, eu sou analista de investimentos e vim aqui convidada pelo Status fazer uma análise da Azul, empresa do setor aéreo. Quem não conhece a empresa, eu acho difícil, porque dificilmente alguém aqui já não pegou algum tipo de voo ou tentou realmente fazer alguma comparação entre várias companhias aéreas para ver qual que você ia comprar, para entender qual que estava mais barato, porque geralmente a gente vai pela mais barata, né? Então, dentro das companhias aéreas, a gente sempre teve uma liderança quase entre a Gol e a TAM, mas a Azul chegou aí nos últimos anos ganhando muito espaço, muito porque ela criou uma outra estratégia de logística para fazer hubs aéreos onde ela conseguiria se diferenciar em algumas rotas dessas outras companhias e assim tomar um pouco desse mercado. Aqui vale, pessoal, talvez deixar um pouco da minha opinião. Vários investidores podem divergir, eu já vi vários bons investidores gostando de empresas aéreas, outros não, mas eu compartilho um pouco da própria visão que é do Warren Buffett sobre o setor. É um setor que acaba competindo muito em termos de valores e não de serviço. Então, eu particularmente não gosto tanto desse tipo de empresa porque elas precisam competir e espremer margens e não simplesmente porque elas têm um produto diferenciado e podem colocar uma margem maior sobre esse produto, por exemplo, como a Apple faz. A Apple tem margens muito grandes nos produtos dela porque é muito diferenciado e as pessoas querem o produto da Apple. Aqui, companhias aéreas, a gente vê muito essa briga pelo preço, o que acaba espremendo as margens. E quando acontece momentos como esse de pandemia, onde a gente vê muitas empresas não podendo voar, elas já com margens muito apertadas e com altos custos, acabam tendo prejuízos, que é o que está acontecendo com a Azul. A gente vai ver aqui também, já vou mostrar para vocês nos dados, mas por ela ter sempre margens muito pequenas, ela teve que espremer muitos custos, não conseguiu voar, custos muito altos de manutenção de aeronaves e tudo mais, acabou que ela teve um grande prejuízo aí nesse último ano de 2020 e tem apresentado ainda em 2021. Não sabemos quando as coisas vão voltar, vão retomar e isso tudo virá algo muito incerto para essas companhias aéreas. Novamente, não é que o setor aéreo está fadado ao fracasso. Não, ele vai ter sucesso, a gente vai continuar voando de avião. Só que é muito difícil de você ter esse diferencial nas companhias e as companhias desse setor estarem fadadas ao sucesso. Dificilmente, porque como eu comentei, elas têm características muito difíceis de se manter em períodos de situação como essa que a gente vem surgindo. Então, só pra gente entender um pouquinho aqui. Hoje, ela tá aí com um valor atual mais ou menos de R$35 por ação. Não paga dividendos porque ela vem apresentando prejuízo. Vamos dar uma olhadinha aqui só para ver o histórico da cotação, para a gente ver o que aconteceu. A gente via ela numa tendência de valorização, muito porque ela foi inovadora, ela foi ganhando espaço, como eu comentei, nessa questão de criar logística, hubs aéreos, então ela conseguiu pegar fatias de mercado que as outras não tinham, ter alguns ganhos de escala, mas com a pandemia isso acabou prejudicando muito esse setor. Ela deu uma boa retomada, mas ainda não retomou a patamares anteriores, porque o setor não retomou a lucratividade, a busca por voos, não retomou. A gente mesmo saindo da pandemia, a gente vê, por exemplo, a questão do home office. Muitos grandes executivos viajavam para reuniões ou coisas assim e tá todo mundo fazendo reunião por internet também, então isso acaba prejudicando. Os indicadores dela que vão estar um pouco distorcidos, principalmente o preço-lucro que está negativo porque ela vem demonstrando prejuízo e o que torna esse indicador negativo, tá? Então fica um pouco distorcido realmente para a gente olhar esses indicadores. Indicadores também aqui de dívida estão bem altos, as rentabilidades também estão negativas por conta desse prejuízo. Tá? As margens também, você pode ver que elas estão bem negativas. A margem bruta tá de menos de 7%, então é pequena. Quando você já vai para uma margem EBIT, uma margem líquida já vai para um negativo muito alto. A gente tem margem líquida em mais de 50% no negativo. Então, realmente tá complicado o caso para a Azul. A gente não tem histórico aqui de proventos nem nada disso, porque ela não tem como pagar proventos, ela vem apresentando prejuízo, né? Então, eu olhando aqui, desde que ela abriu capital, tá? Em 2014,
a gente vê que foram 2 anos, 2017 e 2018, que ela teve lucro. 2019 ela já tinha prejuízo mesmo antes da pandemia. Isso é muito importante, tá? Então não foi só a pandemia, mas veio um prejuízo aí de 10 bilhões em 2020. Muito porque todos esses fatores, né? Então ela não consegue operar, ela já estava num modelo de negócios deficitário que estava trazendo prejuízo, veio algo que impediu ela de ter qualquer tipo de receita, o prejuízo acelerou muito. Aqui em 2021 a gente está com mais de 1,5 bilhão de prejuízo, então é algo preocupante sim para a empresa. Antes de a gente continuar esse vídeo, gente, o que tá esperando? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aqui nos comentários o que você acha do setor aéreo. Você gosta dele? Você acha que a Azul tem chances de crescimento? Quem sabe daqui a pouco você não tá no futuro vendo esse vídeo daqui 1, 2 anos e a Azul cresceu 200% e eu errei tudo que eu tô falando aqui, né? Quem sabe? Aqui você consegue acessar o site oficial dela. É interessante para quem está avaliando companhias aéreas, dá uma olhada nesse sistema, como é que funciona o site, tipos de oferta, facilidade de comprar pela internet, compara com as outras companhias, vê também como é o sistema de atendimento ao cliente, né? Porque normalmente clientes vão tender a preferir comprar em empresas que têm um serviço um pouco melhor de cancelamento, de qualquer tipo de problema. Então, se a Azul, mesmo estando um pouquinho mais cara, porque geralmente as empresas vão estar com os mesmos valores para os voos. Então, mesmo se ela tiver um pouquinho mais cara, se o cliente, nossa, já voei com a Azul, deu problema, sabe? Um pouco desse vínculo pode vincular. Então, é aquela diferençazinha de olhar para, beleza, vou comprar na Azul ou vou comprar na Gol por causa dessa variação de preço. De novo, geralmente vai estar assim, vamos supor, tá 200, uma tá 180, outra tá 220. Você, por uma pequena diferença de preço, talvez você tenda a vincular pelo serviço mesmo. Eu gosto muito de olhar aqui esse quadro do status de remuneração da diretoria estatutária. Então a gente consegue ver um pouquinho aqui quais são os membros, qual que é o salário, quanto tá de bônus. Então você consegue ver um pouquinho aqui toda a remuneração desse corpo de diretores, tá? A gente consegue ver de certa forma que eles têm um salário relativamente alto, né? Vale lembrar que isso aqui, ó, são 7 milhões, tá? Dividido por 4 membros. Então é algo relativamente bem alto para você considerar. Tem o conselho de administração também, então só para a gente considerar isso, que são valores bem altos para uma empresa em prejuízo, né? Aqui, dando uma comparadinha no DRE, um pouco das informações que a gente já analisou anteriormente, mas com uma visão um pouco diferente, a gente pode ver que ela, assim, ou estava no 0 a 0, com um pouquinho de lucro, com um pouquinho de prejuízo, mas é que desde 2019 já deslanchou, assim, já veio um prejuízo bem grande para a empresa. E aqui, por mais assim que a gente dá uma olhada que os custos diminuíram bastante em 2020, o prejuízo foi muito maior. A receita líquida dela aumentou nesses últimos 12 meses, tá? Tá dando uma melhorada realmente nesse 2021, mas nada muito significativo, pessoal, porque se fosse pensar que a receita dela caiu em quase 50% em 2020, um crescimento só de 5% é muito pequeno e o que não está sendo suficiente para tirar ela do prejuízo, né? Porque no final de contas, uma empresa precisa ser lucrativa e não é o que está acontecendo com a Azul. Olhando margens, de novo, por estar no prejuízo, é muito difícil a gente conseguir avaliar, de certa forma, todas essas margens, acaba que distorce um pouco essa nossa visão. Então, assim, o balanço dela está muito complicado, porque não só a empresa, mas o setor como um todo está num momento muito complicado. Então, eu particularmente não investiria agora. Sei que algumas pessoas podem gostar, mas pode ser muito mais um investimento com viés de momento da economia, de talvez uma retomada do crescimento, mas em termos de investir para se tornar sócio, ganho de dividendos, não, até porque ela tá aqui compondo o índice de small caps, ela é uma empresa menor, ela nunca pagou dividendos, ela é uma empresa em fator de crescimento também, então seria muito mais para esse viés, se você se interessar em avaliar, mas eu não vejo tanto de
diferencial competitivo, interessante e acho que vai ser muito complicado ainda, pelo menos o próximo ano, para o setor aéreo, mas isso fica a critério do destino entender o que vai acontecer, né? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.